Então nós vamos ao Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Os discípulos, o sal da terra, a luz do mundo. Em espírito e verdade, a luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos juntos? Disse Jesus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, gente, Jesus sendo Jesus, né? Transformando profundamente a nossa autoimagem, a visão que temos de nós mesmos e a visão que temos dos nossos irmãos também, né? Já que a gente vai discutir autoestima, né, a capacidade de gostar de si, vamos olhar para como Jesus vê a gente, né? Ele enxerga a gente como o sal da terra, a luz do mundo, né? Então o sal como essa preciosidade, né? Tão importante na antiguidade que chegou a ser salário, né? Vem daí essa palavra. Então muita gente era paga em sal, né? O sal da terra, a luz do mundo. Essa luminosidade profunda, espiritual que o Cristo enxerga na gente, essa grandeza de alma que a gente muitas vezes não está enxergando na gente, não. Então vamos pensar sobre por que ele vê essas coisas em nós, para o que Jesus está olhando quando enxerga coisas tão poderosas. E mais, como ele está nos protegendo de termos uma autoimagem distorcida, como ele está nos ajudando a reconhecer o nosso valor e a preservar esse valor. Ele fala sobre a grande tragédia que acontece quando o sal se torna insípido. Ele está fazendo um alerta para nós. Se a gente perder o sabor, ou seja, se a gente perder as principais características, a gente deixa de ser a gente. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que muitas vezes a gente se sente pressionada ou pressionado a se parecer menos com a gente, o menos possível, né? E mais com aquela figura, né? Um influencer, uma pessoa que está na mídia, uma pessoa que, teoricamente, né, tem a beleza ideal. Então, quanto mais a gente se parecer com o outro, com aquela outra pessoa que não sou eu mesma, quanto mais for assim, mais valor eu terei, né? Mais qualidade. Eu seria uma pessoa digna de nota, uma pessoa digna de ser observada, né? E isso vai matando a gente por dentro, né? É importante a gente entender isso, né? Para a gente preservar o próprio sabor, a gente precisa manter vivo aquilo que a gente é. Mas para a gente manter vivo o que a gente é, a gente tem que se conhecer, né? E isso pode soar um movimento um tanto antinatural, né? Porque a gente está tão focado na tendência, no assunto do momento, naquilo que o outro está vivendo, está fazendo e tudo mais, né? E a gente pode acabar não se conhecendo tanto assim, né? É interessante a gente perceber, né, a imagem que Jesus usa no versículo 14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém pode nos ofuscar. Aconteça o que acontecer, né? Nós já fomos edificados sobre um monte, nós já fomos plantados por Deus neste mundo, nós somos semente de alguma coisa maior e às vezes a gente se esquece disso. A gente fica trabalhando o próprio valor, ou conhecendo, ou reconhecendo o próprio valor por comparação, né? E isso é um veneno. A gente conduzir a própria vida a partir de, não, mas é que fulano é assim, ou é assado, ou aquela pessoa tem essa ou a outra característica, ou tem essa ou aquela capacidade de convencimento, ou aquele talento que eu ambiciono e tudo mais. Então a gente está achando que valor é uma coisa que se estabelece por comparação. E Jesus está dizendo que o nosso valor é intrínseco, ele é nosso, ele não é atribuído por alguém exterior, né? O que pode acontecer é a gente renunciar a esse valor próprio, se descaracterizando, deixando de ser quem a gente é, né? Abrindo mão de ser a gente mesmo, né? E aí Jesus vem e termina essa passagem nos convocando: resplandeça a vossa luz
diante dos homens. Não tenham medo de ser quem vocês são. Não temam isso, né? Vivam a luz que existe dentro de vocês, não a luz do outro. Não tentem ser aquela outra pessoa que tem aquela personalidade, que tem aquele corpo, que tem isso ou aquilo, aquela outra característica. Resplandeçam vocês, né? Para que vendo as suas boas obras, os outros seres humanos glorifiquem a Deus. Ou seja, fiquem inspirados a serem eles próprios também, eles mesmos, né? Do jeito que são, com as suas características, com os seus talentos. Esse é Jesus sempre, né? Nos acolhendo exatamente como nós somos. E muda muita coisa, né, gente? Olhar para a gente mesmo do jeito que Jesus nos vê.